Começa agora o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Ao longo de toda esta temporada abençoada, estudamos o tema da aliança. Já estamos no tema 12 e hoje vamos falar sobre a fé na aliança. Qual é a parte humana nesse processo de relacionamento com Deus? Exercer fé nas promessas que Ele fez para todos nós. Então, está no ar Lições da Bíblia, o seu programa de estudo profundo da Palavra de Deus. Meus amigos, estamos voltando aqui ao nosso programa, hoje começando o nosso estudo aqui. Estamos no tema 12, hein? Quantas vezes olhamos uns para os outros aqui e conversamos boas palavras, boas coisas aqui, aprendendo da Palavra de Deus. O título de hoje é Fé da Aliança. Isso pressupõe a parte humana nesse processo, né, de relacionamento com Deus. Ele espera que nós tenhamos fé e é sobre isso que vamos discutir um pouquinho. Esse é um tema muito importante e, mais uma vez, quero apresentar para os nossos amigos que nos acompanham aqui, os nossos convidados. Pastor André Vasconcelos, editor da Casa Publicadora Brasileira. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. É um privilégio estar aqui, Pastor Vinícius, e poder compartilhar o estudo da Palavra de Deus com os colegas e também com os nossos amigos que nos acompanham pela TV e pela rádio. Obrigado, amigo. Pastor Reinaldo Siqueira, diretor da Faculdade de Teologia do NASP, Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Vinícius. Novamente aqui, com a graça de Deus, e muito contente por tudo que está se passando e, sem dúvida, pela bênção de Deus que vai vir novamente sobre nós. Amém. Pastor Herbert Burger, diretor do Departamento de Escola Sabatina, no escritório da Igreja Adventista na América do Sul. Seja bem-vindo, pastor Burger. Muito obrigado, viu? Uma alegria muito grande. E se eu pudesse, assim, colocar mais um nome para esse programa, eu colocaria Classe dos Professores. Opa! Porque os nossos professores aí, desse estudo semanal, estão aí conectados com a gente, também sendo beneficiados, juntamente com todos nós, desse conhecimento tão profundo e abençoado que essa lição tem colocado para a gente. Que legal, pastor Burger, Classe dos Professores. Então, todo mundo que está no Lições da Bíblia está se preparando para ensinar a Bíblia para alguém, não é? Exatamente. Que bacana, que parceria bonita e estamos sempre abertos para ela. Você podia orar para nós, pastor, pedindo a bênção de Deus para o estudo desta semana? Claro. Querido Pai, nosso bondoso Deus, muito obrigado por esse conhecimento tão profundo do seu grande amor, dessa aliança que o Senhor tem feito com a história, com cada um de nós ao longo da história. E nesse momento nós pedimos a tua iluminação, pedimos a tua bênção sobre nós aqui, que vamos estar estudando mais uma vez esse tema, e também de modo muito especial com cada professor que vai compartilhar isso nos próximos dias. Pedimos a tua bênção a todos nós, por Jesus. Amém. Amém. O texto base aqui do nosso estudo está em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: é evidente, observe que isso é uma verdade que está muito clara na mente de Paulo, que é o autor desse texto. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, o apóstolo aqui está trabalhando o conceito da salvação, da justificação, né? E ele está opondo métodos diferentes de tentativas de salvação. O método pressuposto aqui é de uma tentativa de justificação pela lei. Alguém que tenta, por meio da obediência, ou por meio de costumes, por meio de procedimentos culturais, se tornar aceitável a Deus e receber assim a chancela de salvo. Ele diz, olha, isso aí não é possível. É evidente que ninguém pode ser justificado dessa maneira. E ele apresenta um método pelo qual nós podemos ser justificados. Ele diz, citando o profeta Abacuque, porque o justo viverá pela fé. Então, a vida a qual ele se refere aqui é a vida do salvo, a vida na justiça.
E ela só pode ser acessada, esta vida, por meio da fé. Pastor Boger, a fé realmente é um tema muito importante, né? A gente precisa entender o que significa exatamente crer em Deus, não é isso? Exato, é interessante que o resumo, assim, bem de toda essa história, o livro de Hebreus 11 sempre começa contando um pouquinho de cada um daqueles que passaram por toda essa história e ele viveu pela fé, e pela fé, e pela fé. Toda a nossa caminhada com Deus é pela fé. Agora, a salvação, como diz aqui em Efésios 2, verso 8, já foi citado isso em algum programa anterior sobre esse texto, mas é importante a gente reforçar esse processo todo aqui sobre a fé. Efésios 2, 8 nos diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. É interessante que na Bíblia a fé, ela tem uma expressão que ela combina com fidelidade. Então a palavra fé e fidelidade na Bíblia, elas se unem. Em pelo menos mais de 200 textos, elas têm a mesma raiz, a mesma base. Porque se eu tenho fidelidade para com Deus, é um fruto da minha vida com fé. Opa. Então é uma caminhada, não é algo assim à parte. Não se separam essas coisas. Não separa. E quando Gálatas lá menciona os frutos do Espírito, ele termina com fidelidade, que é a fé também. Então, os frutos dessa minha vida com Cristo, eu sou salvo pela graça, mas eu sou agora justificado pela fé, eu vou vivendo pela fé, andando com Cristo, isso gera frutos no dia a dia. Isso aqui é maravilhoso. E é interessante que quando Paulo ele coloca isso aqui também, em Gálatas 6 e o verso 14, ele diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha o foco dele, eu estou crucificado, então já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, essa é a base, ele não se gloriava em outra coisa, porque ele estava crucificado em Cristo, salvo em Cristo, mas andando e vivendo pela fé uma vida de fidelidade para com Deus. Muito legal, e a gente vê que a fé é realmente muito importante. A gente precisa da fé, sem fé não há salvação. Então a pergunta de $1 milhão é, como eu posso ter fé? Porque eu não nasço naturalmente com fé. Nem Abraão, que foi o pai da fé, tinha esse dom inato dele. A fé, conforme você disse e leu aqui, vem de Deus. Mas qual é a estrada para chegar até lá? Existe um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo dá um caminho assim, bastante fácil. Romanos capítulo 10, 17. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus produz fé. E a fé é essa chave que abre os celeiros de Deus, do qual caem as imensas riquezas da graça. Então, nós precisamos urgentemente da fé. Então, se a gente fizesse um caminho, tem aqui a salvação no final. Antes da salvação, tem a fé. Mas antes da fé, tem a palavra. Então, eu preciso passar pela palavra de Deus, que produz fé, e a fé me instrumentaliza para receber a salvação. Um detalhezinho interessante aqui, nessa caminhada de fé, em Hebreus 11, no verso 6, olha só, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, é impossível eu agradar a Deus sem fé. Impossível. Não existe caminhada sem fé. Mas tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Ele vai dar um galardão para aqueles que se aproximarem de Deus, que é o objetivo da aliança, do tema todo que nós estamos estudando esse trimestre, que é o relacionamento com Deus. É aproximar dele com fé, porque sem isso é impossível agradar a Deus, que é a nossa adoração. Exatamente. Para com esse Deus maravilhoso. Exatamente. É interessante também que nessa perspectiva, né, um elemento que entra junto para produzir a fé é o Espírito Santo. Porque ele vem, nos convence do pecado, convence da justiça, né? Ele que vai motivar através da palavra de Deus. Ele não vem assim e dá um sonho, um negócio independente, não, ele trabalha através da palavra de Deus. Exato.
A palavra pregada, a palavra lida, a palavra escutada, estudada, não é? O Espírito Santo vai trabalhando ali, vai produzindo esse elemento da fé. Agora, eu me lembro que ainda tinha acabado de conhecer o Evangelho, não é? E lendo, nós temos sempre mencionado aqui os escritos de Ellen White, não é? Essa autora americana que realmente, na minha experiência, tem sido uma bênção. E ela, num livro, um pequeno livreto, chamado Caminho a Cristo, ela define o que é a fé. E isso era uma coisa que eu lutava, assim, mas o que é fé no final? Não é? O que é fé? Não é? A gente pensava, fé é crer, não é? Mas é crer, é mais do que crer, o que é? Aí ela tem uma passagem no Caminho a Cristo que diz, fé não é crença, não é simplesmente crer. Por quê? Porque até os demônios creem e estremecem. Não tem nenhum demônio ateu. Todo demônio acredita que Deus existe. Não existe nenhum demônio evolucionista. Todo demônio sabe que Deus é criador. Hein? Não tem nenhum demônio que não sabe que Jesus é o Senhor. Hein? Eles sabem, eles até falaram, sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Não é? Exatamente. Agora, por que eles creem, mas eles não têm fé? Ela diz, não, por quê? Porque fé não é só crer. Ela diz assim, fé é crer e se submeter. Opa, boa. Olha só, então ele diz, o passo da fé, você acredita e você se submete a Deus. Nenhum demônio se submete a Deus, no sentido de, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Se eles têm que fazer a vontade de Deus, é meio obrigado. Eles se rebelam, em vez de... rebelaram contra Deus. Não é? Então, a fé é isso, o indivíduo que diz, eu creio em Deus, mas não quer se submeter a Deus, seguir aquilo que Deus orienta na sua palavra, aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e todas as instruções. Então, isso não é fé. Né? Isso pode ser convicção, às vezes, mas que não resulta na submissão a Deus. Não é fé. Okay? Fé é crer e submeter. É aceitar o Senhor como Salvador e Senhor. Portanto, o que Ele fala, eu aceito e deixo pelo poder do Espírito Santo que Ele possa atuar isso na minha vida. Produzindo os frutos, né, como foi apresentado aqui. É interessante porque o autor de Hebreus também tem uma definição clássica de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E ao longo de todo aquele capítulo, chamado de Galeria da Fé, ele exemplifica esse conceito. E aí ele vai listar ali personagens que fizeram coisas pela fé. Pela fé, Abraão saiu. Pela fé, Abraão ofereceu. Pela fé, enfim, se nós olharmos o livro, A Galeria da Fé, vamos perceber que exatamente esse conceito de submissão aparece. Sim. Porque pense, por exemplo, nós já até falamos isso aqui em algum outro programa. Abraão, sai da tua terra. Abraão teve fé. Então ele entendeu que Deus quer que ele saia. Mas ficou lá onde ele estava. Ou então, no outro extremo, Abraão sentiu que Deus quer que ele saia. Está sentindo uma coisa gostosa no coração, como alguns pensam que fé é esse sentimentalismo. Né? Mas ficou onde estava. A fé se manifestou exatamente quando ele fez o quê? Ele saiu. Outra coisa, Abraão, oferece o teu filho. Deus está querendo que eu faça isso, estou sentindo que Ele quer. Isso não é fé. Fé é oferecer. E foi o que ele fez. Isso é submissão. Muito interessante a fala do pastor Vinícius, a fala do pastor Reinaldo. Eu também tinha essa dificuldade para entender o que é fé. Né? É crença? É um assentimento mental? É uma abstração? O que é fé? E eu li um livro que me marcou bastante, que fala justamente dessa experiência de Abraão, lá em Gênesis 22. É um livro chamado Tremor e Temor, de um filósofo chamado Søren Kierkegaard. E ele analisa essa experiência de fé de Abraão. E ele tem algumas frases assim, muito interessantes. Ele diz que a fé principia onde termina a razão. Então, a razão te leva até determinado ponto. Ali, a razão, a crença, você pode chegar até ali. Mas para sacrificar o filho, a razão não convence, né? Não tem lógica. A fé avança onde termina a razão. E ele diz assim, que a fé é um movimento de resignação seguido de um movimento em direção ao absurdo. Então, primeiro você tira tudo de si, se resigna, e depois você vai em direção daquilo que não faz sentido. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? Das coisas que nós não percebemos. Então, isso é fé. Então, é importante, eu acho, fazer essa distinção entre crença e fé. Veja, isso não quer dizer que a fé seja
irracional. Ela tem uma crença anterior, mas chega um momento que ela extrapola essa crença. Ela não fica limitada a uma crença, ela não fica limitada à razão. Esse é o movimento, esse é o salto em direção ao escuro, né? Chega um momento que você imagine uma casa, um cômodo, você está andando pelo corredor. Então ali está tudo clarinho, bonitinho, você está caminhando bem. Aí de repente chega a escada e a escada está escura. A crença te levou até aquele ponto do caminho. Mas para você avançar, aí você tem que dar esse passo de fé. Então a razão te levou até determinado ponto. Mas a fé principia onde termina a razão. Ter fé é exatamente crer em Deus, crer que Ele é Pai, crer que Ele é amor e crer que o que Ele pede para nós é o melhor para nós. Ainda que o que Ele pede pareça absurdo, pareça estranho. Você vê isso na experiência de Jesus, né? Porque ele venceu a tentação na base da fé. Todas as tentações ali no deserto, né? Ele venceu na base da fé. Mas a fé é baseada no assim diz o Senhor, não está escrito. Ela não é uma fé assim, não é? Porque algumas pessoas também começam a ter um indivíduo que se lança lá na jaula do leão, porque eu vou mostrar para todo mundo que tem fé. Né? Uma presunção. É presunção isso daí. Então, o que Jesus falou? Olha, você diga para essas pedras. Não, nem só, Jesus está escrito. Nem só de pão vive o homem, não vive do milagre. Ah, eu tenho fé, eu faço milagre. Não. A fé é a fidelidade à palavra de Deus. Vou viver pelo assim diz o Senhor. Aí diz assim, mas lança-te daqui para baixo. Não, a presunção. Diz, não é isso que ele está pedindo. Não é? E depois a fidelidade. Me adora? Diz, não, vou adorar somente ao Senhor. Então a fé bíblica é essa fé que está baseada no assim diz o Senhor. Não está escrito. E essa revelação de Deus, por isso que diz, a fé vem do ouvir, mas lembra que a gente mencionou já isso aqui. O hebraico não é simplesmente ouvir. Ouvir no hebraico é aquele indivíduo que ouve e internaliza, aceita. Não, aquilo é isso. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Ele acredita, isso é a fé dele. Ele diz, meu submeto, porque eu sei que é. Se Deus falou, eu sei que é. Né? Por exemplo, nós acreditamos na criação porque está escrito. Quem de nós esteve lá para ver a semana da criação? Ninguém. Que evidência, nós temos muitas evidências da beleza, etc. Mas que evidência, vamos dizer assim, científica vai ter de que Deus criou em 6 dias? Nós temos a ciência, aliás, indo na outra direção. Mas quem tem a palavra de Deus diz, não, eu acredito por quê? Porque assim diz o Senhor. Esse programa está realmente imperdível, porque o tema é gostoso demais e o tema apresenta a chave da salvação. A gente vai fazer um pequeno intervalo, não sai daí, Lições da Bíblia volta já já. 2 declarações de Cristo sobre isto. Uma declaração ele fez a Nicodemos. E é interessante ver isso, porque muitas vezes nós não conectamos quando a gente lê, e quando a gente pensa em Nicodemos, a gente pensa só em Jesus falando sobre o novo nascimento. Voltamos com o programa Lições da Bíblia. E no bloco anterior falamos um pouquinho sobre a fé, as definições de fé, o sentido de fé e como nós podemos ter fé para entrarmos nesse relacionamento de amor com Deus. Eu quero mais uma vez apresentar para você este material especial, excepcional, que é os comentários de Ellen G. White sobre o tema do nosso guia de estudos ao longo de toda essa temporada. Certamente você vai enriquecer sua vida espiritual ao ler essas linhas, esses parágrafos, essas páginas abençoadas aqui. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material, você sabe que esse livro é publicado na Casa Publicadora Brasileira e o endereço eletrônico está aparecendo no seu vídeo, cpb.com.br, cpb.com.br. Bom, a gente trabalhou um pouquinho o conceito de fé, o que é fé e como exercê-la. Agora, uma pergunta também importante, pastor Siqueira, fé em quê? Né? E é claro, a gente sabe que é em Jesus e tudo, mas o sacrifício de Cristo no Calvário é exatamente o ponto focal da fé, onde nossos olhos devem se dirigir para ver o que ocorreu ali, para produzir esperança em nosso coração. Né? Não, sem dúvida, e acho que é interessante a gente ver
vamos dizer assim, duas declarações de Cristo sobre isto. Uma declaração ele fez a Nicodemos. E é interessante ver isso, porque muitas vezes nós não conectamos quando a gente lê, e quando a gente pensa em Nicodemos, a gente pensa só em Jesus falando sobre o novo nascimento. E é uma questão negativa, parece que Jesus ali está de maneira repreendendo o doutor da lei. O Nicodemos, né? Então fica ali, você é mestre da lei, não sabe isso, né? Mas Jesus não parou aí, isso realmente aconteceu, mas ele continua. Depois que ele repreende dessa maneira, né, ele vai falar sobre a necessidade da fé. Porque diz, ninguém subiu ao céu para saber. Quem vai declarar aqui é aquele que desceu, que sou eu. Mas daí ele diz, interessante essa parte, ele declara isso a Nicodemos. João capítulo 3, verso 14. Ok. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, hein? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ele continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Tudo isso foi dito a Nicodemos. Interessante, não foi dito a João, não foi dito ao apóstolo do amor, não foi dito a Pedro, o apóstolo ali que estava perto. Foi dito a Nicodemos. Essa grande revelação de Deus, Jesus fez a Nicodemos. E Nicodemos, provavelmente, depois que selou seu compromisso com Cristo, na cruz do Calvário, Sim. ele declarou aquilo que Cristo já tinha declarado para ele do início do ministério. Mas notem que o poder da cruz, o poder do Calvário, Jesus, em João capítulo 12, não é? Ele vai declarar que quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Está lá João 12, não é? Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. O Calvário tem um poder extraordinário. Esse é o poder da atração, né? O santuário, que nós discutimos, tratamos sobre isso, né, anteriormente, é a aplicação dessa realidade no presente. Mas o poder que atrai, o poder que paga. Nossa culpa, o poder que nos cobre com esse sangue está no Calvário. E a gente tem falado bastante de Ellen White, não é? E aqui no nosso guia tem algumas citações delas extraordinárias. Eu gostaria só de encerrar essa reflexão aqui, mas para ver algumas coisas que ela escreveu sobre o Calvário, sobre a cruz. Ela diz assim, quando homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício feito pela majestade do céu em morrer no lugar do homem, então será magnificado o plano da salvação. E as reflexões sobre o Calvário despertarão ternas, sagradas e vivas emoções no espírito cristão. A pessoa, você pensa no Calvário, aquilo te faz bem no coração. Aquilo muda a sua vida. Hein? E ela, mais adiante, nesse mesmo dia, ela diz mesma disse, pastor, que a gente faria bem se a gente passasse pelo menos 1 hora por dia meditando nessas cenas aqui. Veja só a importância, né, do Calvário. Para produzir isso que ela disse aqui. E diz aqui, ela continua nessa mesma referência, diz, também nessa mesma direção, né? As cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. A esse respeito, vocês estarão desculpados, se manifestarem entusiasmo. Vocês têm que estar animados com isso. Pode se empolgar, né? Que Cristo, tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos pecados do mundo, jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente o comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar. Quer dizer que nós podemos contemplar hoje, amanhã, e vamos contemplar por toda a eternidade, e vamos ver
Que extraordinário é este evento, na morte de Cristo, na cruz do Calvário. Coisa linda isso, pastor Siqueira. A morte de Cristo pagou o preço e startou o processo de salvação na nossa vida, né? Sem ela, não haveria resgate. O apóstolo Pedro, aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Fomos resgatados. Pastor André, tem uma prisão aqui, chamada pecado, né? E a ideia de resgate tem que ver justamente com isso, né? Com libertar, pagar o preço de um prisioneiro, alguém que está cativo e ser liberto. Então, o resgate tem que ver exatamente com isso. Tem um texto que é muito elucidativo, que está em Romanos, capítulo 3, versos 23 a 25, que Paulo vai falar de dois conceitos teológicos que são muito importantes para nós entendermos todo esse processo do sacrifício de Jesus e satisfação, né? Porque eu me lembro quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, eu tinha alguma certa dificuldade para entender por que Jesus teve que morrer na cruz, né? Acho que, não sei se muitas pessoas também devem se perguntar isso daí, né? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Será que foi para influenciar, para mostrar o amor dele? Na verdade, o que estava em jogo ali? E Paulo vai responder a essa pergunta, né? Talvez de forma um pouco mais elaborada, porque o problema era como um Deus justo pode justificar o ímpio sem comprometer sua justiça. Ou seja, ele tem que perdoar o injusto, mas ele tem que ser justo ao fazer isso. E Paulo vai responder por meio de duas imagens, duas palavras que trazem dois conceitos teológicos. Então, ele vai falar da redenção e vai falar da propiciação. Então, ele começa dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, todos são transgressores, não há nenhum justo. E carecem da glória de Deus. A glória de Deus aqui é uma referência à imagem de Deus, ou seja, a imagem de Deus foi sendo borrada do ser humano com o passar do tempo. O ser humano já não representa bem, nem física nem moralmente, a divindade. E nesse contexto, como então ele pode ter essa imagem restaurada? Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A fé é o meio pelo qual nós temos os méritos do resgate e da propiciação. Agora vamos entender um pouco mais esses dois conceitos. O resgate, como eu já disse, ele tem que ver com a ideia de libertar um cativo, e a propiciação com a ideia de aplacar, abrandar a ira divina. Então são dois conceitos diferentes. São dois conceitos diferentes que se unem. Então, no resgatar e aplacar a ira. Exatamente. No pensamento paulino, o ser humano está alienado de Deus pelo pecado. E Deus está alienado do ser humano por causa da ira. E é na morte substitutiva de Cristo que o pecado é vencido e a ira é desviada. Ela é projetada sobre o Filho de Deus. A ira que deveria recair sobre o pecador é projetada sobre o Filho de Deus. Desse modo, Deus pode olhar para o ser humano sem desprazer e o ser humano pode olhar para Deus sem ter medo, sem temor. Ou seja, na cruz, no sacrifício de Cristo, o pecado é expiado e Deus é propiciado. Ao mesmo tempo, ele se sente satisfeito ao agir assim, ele mostra a sua justiça ao proceder dessa forma, ele é coerente e, ao mesmo tempo, ele justifica o pecador. Então, perguntando novamente, como um Deus justo pode justificar o ímpio sem comprometer a justiça? Por meio do resgate e por meio da propiciação. Excelente, pastor André. Vamos voltar a Abraão, porque é o grande exemplo paulino também, né, sobre a questão da fé. E para entender fé, a gente precisa olhar o exemplo desse grande patriarca. Em Gênesis 15, versículo 6, pastor Boger, é dito o seguinte a respeito de Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão creu, e isso lhe foi atribuído por justiça. Então, foi a fé que Abraão exerceu que lhe fez um homem justo. Não é? Então, a justiça de Deus aí só pode ser recebida, né, por meio da fé, e Abraão nos ajuda a entender isso. Né? Sem dúvida.
E eu gosto de pensar numa expressão que tem me chamado muita atenção, numa fé inteligente. Opa. Não é uma fé, assim, sem um fundamento. E quando a gente olha Romanos 4, e biblicamente, quando você analisa a Bíblia, você percebe que ela gera uma fé inteligente. Uma fé que nos dá bases para crer no que cremos. Não é uma fé vaga, não é uma fé abstrata, não é uma fé que a gente acaba, muitas vezes, pensando, vou dar um pulo no escuro. Não é isso. É uma fé inteligente. E quando Romanos 4 fala que Abraão foi justificado pela fé, e relembrando e o capítulo anterior, Romanos 3, Romanos é fabuloso, aí a gente chega no verso 16 de Romanos 4, que o nosso guia tem aqui como base nos mostrado para esse dia. Olha só que interessante. Essa é a razão por que provém da fé. Veja, a razão e a fé ligada aqui. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. E aí, como está escrito, aí vai toda a sequência. Então, eu gosto de imaginar Abraão compreendendo isso. E nós já falamos em programas anteriores, de Gênesis 22, quando ele realmente foi justificado pelo cordeiro que viria, pela fé de levar o filho, e por crer de todo o coração. Mas eu creio que essa é uma fé que gera, pela Bíblia, uma fé inteligente na palavra de Deus. É bom a gente entender que esse conceito, né, de justiça, o homem se torna justo, significa que o homem se torna salvo. Como é que vai ser salvo? Então, o meio aqui é a fé. Então, a discussão em Paulo é que qual é o meio pelo qual alguém vai se tornar justo, afinal de contas. E ele está batendo na tecla que é pela fé. O que ele quer dizer com isso? É mais ou menos o seguinte, ou talvez seja isso mesmo. Deus faz uma declaração no santuário celestial. Qual declaração? Que o pecador arrependido que se dirigiu a ele, crendo nos méritos dele, esse pecador passa da condição de perdido para a condição de salvo. Esse pecador não tem mérito nenhum para oferecer, ele não paga nada, ele apenas acredita nessa declaração. E quando eu creio nisso, como pecador, muda-se o meu status diante de Deus, de perdido para salvo. Esta é a fé que salva, a fé atribuída de Deus. No entanto, de uma maneira miraculosa, esta fé que me faz crer que houve uma mudança de status também embrionariamente coloca em meu coração o desenvolvimento da santificação. É uma fé que me justifica e que inicia o processo da regeneração. Eu sou regenerado por essa fé e, a partir disso, eu vou frutificar a obra da santificação, né? Então, esta é a fé que salva, né? E que foi a fé que o patriarca teve. Ali, pastor Siqueira, ele não tinha, no caso aqui, era a questão que ele ia ter filhos. Um homem, a gente já falou bastante disso, que não tinha condição nenhuma, ele e sua esposa, de terem filhos. Mas ele creu nisso, e isso foi suficiente para ele, né? Uhum. E é interessante ver que, ao ele crer, ele permitiu que Deus posteriormente agisse na vida dele e materializasse essa promessa. Exatamente. Porque, lembra, essa ligando com a aliança. Gênesis 15, onde está esse texto, é onde existe uma declaração que nós já abordamos aqui, aquela aliança dos animais partidos. E lá usa Carat Berit, e Deus cortou com Abraão uma aliança. Gênesis 15. Essa é a primeira cerimônia formal de aliança. Porque em Gênesis 12, Gênesis 13, Deus aparece e fala, mas não tem uma cerimônia. Uhum. Tá? Ele é a primeira cerimônia. Depois, na base desta cerimônia onde ele creu, e foi contado para ele como justiça, né? Vem Gênesis 17, onde diz que Deus falou, eu vou confirmar minha aliança com você. E ele usa aquela outra expressão que nós já analisamos também, que é o Requim Berit, fazer ficar de pé. Eu vou te dar o filho que eu prometi, eu vou te dar a descendência que eu prometi, eu vou mudar o seu nome. Mas isso diz aí essa fé que ela operou de acordo com a palavra do Senhor, não é?
essa fé de Abraão. Então é interessante ver que essa é a direção que nós temos da fé, uma fé que vai obrar de acordo. E com isso, lembra que Abraão ia ser uma bênção, né? Paulo, no capítulo 4, que vai usar Abraão como o exemplo do pai da fé, ele lembra essas duas experiências. Ele diz, olha, Abraão, ele creu. E Deus fez uma aliança com ele. Mas quando ele creu em Gênesis 15, ele era incircunciso ainda. Para ele ser pai de todo incircunciso que crê como ele e se torna filho. E no 17, a fé dele é confirmada. Para ele ser pai de todo que é circuncidado e crê como ele, pai de todos é Abraão. Gente, para um pouquinho, porque o assunto está maravilhoso. O Lições da Bíblia vai dar uma pausa rapidinha e a gente volta com esse assunto. Até já já. O detalhe é que ele nos declara justo, sendo nós injustos, né? Porque ele nos perdoa, ele expia o nosso pecado. Eu gosto de enfatizar que o valor da fé reside não no indivíduo, mas no objeto. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando o tema da fé e como ela é importante ou essencial em nosso relacionamento com Deus. Ao longo de nossa temporada aqui, estamos estudando o tema da aliança e aprendendo muito sobre a palavra de Deus. E por isso quero recomendar para você que deseja aprender ainda mais sobre esse assunto, este comentário que foi desenvolvido especialmente para pessoas que querem ter conhecimento teológico, aprofundado, detalhado sobre o tema do guia de estudos desta temporada. O livro Pacto Eterno, editado pela Casa Publicadora Brasileira. Se você deseja ter mais conhecimento a respeito desse material, o site é cpb.com.br, cpb.com.br. Muito bem, meus amigos, vamos voltar aqui à nossa conversa, que estava muito agradável e muito instigante assim no bloco anterior. Estávamos falando sobre a fé, não é? E a fé, ela é um elemento assim muito importante, que tem nuances diferentes, né, pastor André? Às vezes a fé nos aparece como um salto no escuro, né? Porque a gente vai fazer aquilo que a gente não sabe onde vai chegar, porque Deus está pedindo para a gente fazer. Ao mesmo tempo, a fé, ela se revela com evidências bíblicas muito claras, né? Então, ela também tem essa dimensão racional e tem essa dimensão, assim, espiritual, por assim dizer, porque ela é sempre espiritual, né? Então, a fé é esse fenômeno complexo com várias facetas, né, que ajuda a gente a se aproximar de Deus. Bom, vamos continuar trabalhando aqui a fé do patriarca Abraão, porque ele é o grande exemplo, né, de como exercer fé. Claro, muitos outros personagens bíblicos tiveram fé, mas Abraão aparece como esse exemplo maior aí. Bom, Abraão creu e isso lhe foi atribuído por justiça. É uma fé que foi dada a Abraão, né, pastor Siqueira? Não foi algo que ele conquistou, é algo que Deus acreditou na conta dele. Mas aqui, realmente, né, quando nós vemos a expressão, talvez assim, para a gente seguir bem o texto e ver, ele creu. Agora, considerá-lo justo, foi Deus quem considerou. Não foi assim, Abraão conquistou a justiça. Com a fé, né? Não, ele não conquistou com a fé. Diz, ele teve fé, ele creu. Ele creu, se submeteu a Deus. Lembra? Crença e submissão. Ele creu, se submeteu. E Deus, vendo essa atitude de Abraão, contou isso como justiça. Quer dizer, a justificação é fora da gente. Alguém não pode justificar a si mesmo. Eu vou lá e eu vou argumentar com Deus e falar assim, eu sou justo. Diz, ninguém é justo. Mas se nós aceitarmos esse caminho proposto por Deus, que é exemplificado por Abraão, e seguimos e cremos em Deus, nos submetemos a Ele, a Bíblia diz, isto será contado para nós como justiça, é algo externo. Então é assim que um homem ou uma mulher são justificados. Exato. Um ato de Deus, que não tem nada a ver comigo, não é da minha parte, é Ele que atribui com base numa resposta minha, né? Tem nada a ver e tem tudo a ver. Tem tudo a ver e tudo a ver. Esse que você está falando dessa complexidade da fé, né? Exato. Porque Deus não pode justificar alguém se essa pessoa não tem fé nele. Né?
Então não tem fé. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Exato. Mas não é a fé que justifica a pessoa. Quem justifica É Deus. é Deus. Deus. É a graça, os méritos de Cristo, mas o ato de justificar vem de Deus. Mas você tem de aceitar isso aí. Nós já até ilustramos isso aqui, o pastor André, uma outra vez, falou sobre o poço, né, a pessoa que é tirada. Então, tem várias imagens, todas elas têm seus limites, porque eu acho que é muito mais profundo. Mas, às vezes se diz, mas como que eu posso querer, crer, e ao mesmo tempo isso não ser, e a minha solução, salvação, é algo que vem externo. A minha ilustração que eu uso é outra. É o indivíduo que não tem braços e não tem perna. Ele tem boca, ele tem cabeça, mas ele tem um tronco sem braço e perna. Ele está com fome. Ele tem uma necessidade. Todos os pecadores têm suas necessidades. Mas essa pessoa, ele pode querer o quanto ele quiser comer, ele não vai resolver o problema dele. Porque não tem capacidade de resolver o seu problema. De chegar até... Ele é incapaz, ele é totalmente incapaz. Ele vai, eu quero comer, ele vai morrer de fome. Agora, ele depende totalmente de uma outra pessoa externa que venha com comida e ofereça para ele. E a pessoa vai oferecer e ele vai se alimentar e viver. Mas imagina se esse indivíduo rejeita. Se ele fechar a boca... Se eu fechar a boca, você pode ter o seu salvador, o seu resgatador ali, você pode ter a solução que é a comida ou a água, não é? Mas se você não aceitar, não submeter, né, você vai morrer de toda maneira. Então, a fé ela é essencial, mas ela não resolve o nosso problema. Tá? Então, ela precisamos ter, mas ela não tem mérito, mas ela é fundamental para que isso aconteça, porque eu tenho de abrir a minha boca, aceitar a graça de Cristo e desfrutar dessa graça. E o interessante desse paradigma é que depois Deus vai reconstruir em nós, dando energia dele, para que a gente possa ter uma vida mais ativa, com o poder que nos dá dessa parte. Então, a pessoa não fica naquela situação lá, ele vai ter esse dinamismo, etc., essa restauração. Né? Eu me lembro que quando eu estava na quinta série, eu devia ter uns 10 ou 11 anos, eu estava sentado... Já faz bastante tempo, né? Um pouquinho já. Um pouquinho. Eu estava sentado lá no fundo da sala de aula, na turma do pré-sal, né? Lá no fundão, né? E entrou a professora de matemática. Nunca vou me esquecer daquela senhora, a professora Vilma. Era uma senhorinha baixinha, já estava para se aposentar. E geralmente eu tinha a imagem que os professores de matemática, aqueles homens grandes, fortes, que falavam coisas que ninguém entendia. Eu tinha um pouco de dificuldade com matemática, um pouco para ser eufêmico aqui, eu tinha bastante dificuldade. E eu estava realmente viajando na maionese na aula de matemática. Eu estava ali e ela estava falando sobre a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, e eu estava entendendo, não estava entendendo nada. Foi quando a dona Vilma fez uma pergunta para mim, dirigiu uma pergunta para mim, mas uma pergunta ao estilo 2 mais 2. Qualquer pessoa poderia responder aquela pergunta. E como ela se dirigiu para mim, perguntou alguma coisa muito fácil, eu respondi com entusiasmo. 2 mais 2, exemplo aqui, é 4. Então ela se voltou para mim, a sala toda olhando para mim, ela disse, Vinícius, você é um excelente aluno de matemática. Sabe, quando aquela senhora falou aquilo para mim, alguma coisa no meu coração aconteceu que ficou uma... Eu acreditei naquilo dali. Eu que era um 0 à esquerda em matemática, não entendia nada de matemática, mas de repente, a dona dos números do universo na minha mente era a dona Vilma. Ela disse, você é um excelente aluno de matemática. Eu acreditei nisso. Mudou a minha percepção a respeito da matemática. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eu acordei cedo e fui estudar matemática. E eu não podia ver a professora Vilma na escola, não precisava estar na minha aula, não, na aula, era intervalo. Professor, vamos tirar uma dúvida aqui comigo? E eu que só tirava nota baixa em matemática, de fato, naquele ano, fui o melhor aluno de matemática daquela turma. É verdade que depois eu apostatei da matemática, né? Mas naquele ano eu entendi o que significa uma declaração, entre aspas, de justiça. Você é um excelente aluno de matemática. Aquela declaração não ficou só nas minhas emoções. Ela me levou a acreditar de tal maneira que eu fui agir como um excelente aluno de matemática age. E como é que age um aluno excelente de matemática? Ele estuda matemática, ele ama matemática, ele fica sempre perto do professor de matemática. Então, eu creio que a fé é mais ou menos isso, nesse exemplo bastante simples aqui. Deus está declarando coisas a nosso respeito.
olha, meu filho, você é justo. A gente precisa acreditar nisso. E quando a gente acredita nisso, não é que a gente vai agora agir por conta própria para ser justo. É que a gente crê tanto que a gente passa a agir como se fosse justo. E a gente acaba sendo pela fé na graça. O detalhe é que ele nos declara justo, sendo nós injustos, né? Porque ele nos perdoa, ele expia o nosso pecado. Eu gosto de enfatizar que o valor da fé reside não no indivíduo, mas no objeto. Então, a fé é essencial para o processo de salvação, mas ela nunca deve ser entendida como um ato meritório. A gente pode utilizar várias ilustrações, aqui nenhuma delas vai ser perfeita totalmente, e eu ainda gosto da ideia da corda, né? Da ideia da corda, porque a corda é o meio, né? É um meio ali para tirar alguém do buraco, para puxar um carro que está atolado, tal. É um meio essencial nesse processo de resgate, seja para tirar alguém de um buraco, seja para puxar um carro atolado. Mas o que de fato salva, o que de fato tira um carro ali atolado, é o outro carro que está puxando, ou um trator. Quem tira alguém do poço, de um buraco, é outra pessoa. Então, veja, a gente depende de algo externo. Nesse caso, é o rei, o soberano do universo, né, em seu tribunal, ali no seu santuário, que nos declara justos. Agora, veja, a ideia de justificação pela fé é uma metáfora forense. Mas é importante a gente entender que ela não esgota o tema da salvação, ela é um recorte do tema da salvação. Paulo utiliza várias metáforas para falar do processo de salvação. Ele fala de justificação, ele fala de santificação, ele fala de reconciliação, de adoção. E cada uma delas enfatiza um aspecto do processo de salvação. A justificação é uma metáfora essencialmente forense. E isso do ambiente judicial, do ambiente jurídico. Né? Por exemplo, Deuteronômio 25, verso 1, diz assim: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Ou seja, é num contexto de tribunal. Ou você justifica, ou você condena. Então, veja, isso não esgota o processo de salvação, porque justificar é declarar justo. Mas Deus não para aí. Porque ao declarar justo, vem junto com essa obra justificadora do Filho, uma obra regeneradora do Espírito Santo. Porque a justiça não é apenas imputada, creditada, ela também é comunicada. Então, lá na cruz, o ladrão da cruz, o chamado bom ladrão, né, que se arrependeu ali na cruz, Jesus o perdoou, o justificou naquele momento. Mas não apenas o justificou, também comunicou justiça para aquele homem, de modo que ele fez uma confissão de fé ali tremenda, né? Então, veja, a pessoa não é apenas declarada justa. No mesmo momento que Deus começa a trabalhar no coração daquela pessoa, já começa um processo de restauração da imagem dele. Então, a justificação e a santificação, às vezes, elas se misturam no seguinte sentido, que ao perdoar o pecador, Deus já está restaurando aquele pecador. Ele já começa ali. Ao declará-lo justo, ele já começa a restaurar a imagem dele naquela pessoa. Ele regenera aquela pessoa, isto é, ele nasce de novo. E ao nascer de novo, ele vai sendo santificado. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler, também no conceito de definição de fé, que eu acho que é muito importante, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que diz o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. E agora vai o texto. Mas a fé que atua pelo amor. Observe que aqui o apóstolo está falando sobre meios de salvação. Uns estão dizendo que é pela circuncisão, outros dizem, não precisa da circuncisão, o gentil também pode ser salvo de qualquer forma. Ele diz, não, o que salva não é nenhuma coisa, nem a outra. O caminho para a salvação é a fé. E aqui ele faz uma definição, caracterizando a fé. O que é fé? A fé que atua pelo amor. Outras versões vão dizer a fé que obra, ou que opera com base no amor. É muito interessante pensar nisso, porque a fé não é só um sentimento, não é só um pensamento ou uma crença, a fé é alguma coisa que vai para a atitude, para a ação. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, é muito interessante perceber o paralelo entre essas duas passagens. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte, 1 Coríntios 7, 19, a circuncisão em si não é nada,
Veja que é o mesmo fraseado. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então parece que se a gente coloca esses dois textos em paralelo, o apóstolo está dizendo que a fé que atua pelo amor equivale a guardar os mandamentos de Deus. Então, quando a gente crê em Deus, inevitavelmente a gente vai fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. A fé é ouvir a voz de Deus e se submeter a Deus, guardar os seus mandamentos. Deixa Deus falar com você. A voz dele se manifesta hoje através da palavra dele. A palavra de Deus é poderosa. Ela apresenta a resposta para as maiores dúvidas que podem haver na sua vida. Ouça a voz de Deus. Isso vai produzir a fé que vai encaminhar você para os ilimitados tesouros da graça de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso, nós terminamos o programa de hoje lembrando a você. Se está na Bíblia, é bom para você. Então, sempre ouça a voz de Deus.